mais ouvida. 106 FM é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 8h mais 2 minutos, bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central, Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte da sua 106,3, município de Morada Nova, Ceará. Hoje, domingo 7 de dezembro do ano 2025, estamos chegando para mais um programa Momento Espírita. Este programa tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, Ceará. Presidência de Gilson Tavares e na vice-presidência Roberta Pereira. Todos os domingos de 8 às 9 da manhã nós temos esse encontro com essa doutrina de luz, paz e amor aqui na sua 106. Hoje conosco estão mais uma vez dois professores, né? A professora Jaqueline Cavalcante, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e o jovem professor Marcelo Martins, que está aí chegando aí com o tema doutrinário, né? São dois jovens. Eu falei jovem porque o Marcelo está há pouco tempo na profissão, viu, gente? Mas é isso, estamos chegando aqui para mais um programa Momento Espírita. Você curioso, você simpatizante, você espírita, seja muito bem-vindo a estar conosco. Comenta, dá um likezinho aí na nossa página para que haja uma fervorosa aceitação e propagação do nosso programa, porque quanto mais pessoas alcançarem este programa, ou o programa alcançar essas pessoas, mais iluminados seremos todos, tá bom? Muito bem. 8h04. Então vamos aqui a nossa professora Jaqueline Cavalcante, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus. Jaqueline, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Rosimar, bom dia a todos que nos assistem, quer que seja pelo canal do YouTube ou pela onda sonora da rádio. Aquele abraço afetuoso de um bom dia. E hoje nós iremos refletir sobre a coragem da fé. Muito bem, a coragem da fé. Qual é o evangelho? É o evangelho Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. Muito bem. Evangelho muito bom mesmo. Então já a coragem da fé na vertente do Evangelho de Jesus, né? E vamos agora ao nosso amigo professor Marcelo. Bom dia. Bom dia, Rosimar, bom dia, Jaqueline, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que todos estejam bem para receber a mensagem de hoje, tanto do Evangelho quanto do tema doutrinário. E no tema doutrinário, hoje a gente vai falar sobre o Calvário do Cristo, meditar sobre a questão do símbolo da redenção do nosso Messias, né, do nosso governador espiritual. Muito bem, o Calvário do Cristo, hoje no tema doutrinário com o nosso amigo professor Marcelo. Vamos agora à nossa reflexão.
a perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, Efésios 5:15. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor vos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem e quase sempre a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto, e por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida de esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidencia no mundo. Frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará conta de cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Por Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, com o médium Francisco Cândido Xavier. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Tantas batalhas perdidas, tantas jornadas sofridas, tantas noites mal dormidas. Hoje eu preciso pensar. Quero aos teus pés meditar, quero aos teus pés relembrar, quero aos teus pés bendizer, quero aos teus pés perdoar. Não mais revolta com a vida, não mais tristeza sem fim, não mais a dor que me assola. Põe tuas mãos sobre mim. Hoje me pego a cantar, já sou capaz de amar. Busco a consolação vinda do amor e perdão. Horas felizes eu vivo, posso com Deus conversar.
Já não sou eu peregrina, sei onde é o meu lugar. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Muito bem, 8 horas e 12 minutos. Professora Jaqueline, bom dia mais uma vez. Bom dia. Que o nosso Mestre Jesus esteja convosco nessa manhã de domingo, trazendo a tua luz, teu amparo, teu amor, a tua paz. Ilumina-me, ao Rosimar, ao Marcelo, e os que nos assistem, né? Que assim seja. E para iniciar, é importante começar falando de uma coisa muito importante, né? Pratiquem o Evangelho no seu lar. O Evangelho, ele traz a luz à sua casa. Toda vez que uma ou mais pessoas se reúnem para orar, para refletir o Evangelho, os bons espíritos entram no seu lar, trazendo paz, amparo e luz. Jesus pede passagem e entra na sua casa levando consolo. E como eu falei no início, né, o convite de hoje é para refletir sobre a prática à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Está no capítulo 24. Não coloquei a candeia sobre o alqueire. Destacados entre os itens 13, com São Mateus, e 14, com São Lucas. E os itens 15 e 16, com uma reflexão de Kardec. Primeiramente, o que entendemos por fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou em alguém. Este sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através de nossos atos e palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. É uma experiência pessoal e cada um terá a forma de sentir e entender a sua fé. A minha fé é diferente da do Marcelo, a do Marcelo é diferente do Rosimar e a da Rosimar é diferente da minha, mas cada uma tem a sua fé em algo que acredita, em algo que
sabe que vai te guiar para frente, né? E vamos à leitura. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesma, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesma, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele. Que renegará aquele que eu tiver renegado, que aquele que eu confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Bem, compreendemos que confessar e reconhecer Jesus diante dos homens é aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e especialmente de atos, sem constrangimento e sem fanatismo. Jesus está sempre ao nosso lado e seremos reconhecidos por Ele pelos nossos esforços em fazer o bem e pela prática de seus ensinamentos. Quando tenho conhecimento dos ensinamentos de Jesus e por conveniência, vergonha, desinteresse ou comodismo, deixo de vivenciá-lo e divulgá-los, estarei assim renegando Jesus. Renegar Jesus é praticar as maledicências, é ser maledicente com aqueles que é servidor de Jesus, com aquele que está fazendo o que é certo. Então, se um ou dois não vê, isso não pode ser um problema. Tenha fé. Essa pessoa um dia vai enxergar a verdade e vai mudar de opinião, mesmo que dure anos. Nem tudo é perfeito, né? O importante é continuar
perseverando no caminho trilhado para a sua evolução, para a nossa evolução. Sabemos que não é fácil assumir Jesus diante dos homens, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida que superamos o egoísmo, a vaidade e o orgulho, facilmente damos testemunho do Cristo e começamos a tratá-lo como irmãos, pondo em prática, através da ação, o mandamento principal: amai uns aos outros, que devemos amar sem distinção de classe, de cor, de credo. Olha a importância de compreender a palavra de Jesus, que a gente tem que ter fé de confessar o quanto ama, que a gente tem que ter certeza de que Jesus está nos orientando e que tudo vai dar certo. Mesmo que as pessoas falem o que quiser, mesmo que as pessoas não entendam, mas você tem que ter a certeza que Jesus é a força que te guia nesse caminho cheio de possibilidades e que todos vão estar conosco, com certeza, porque lá na frente todo mundo vai se encontrar. A gente vai ter que desencarnar um dia. Quando desencarnar, todo mundo vai ver a verdade, né? Meus irmãos, Jesus, ele faz um pedido para que a gente tenha coragem de assumir a nossa fé. Essa fé raciocinada, pensada e refletida sobre o ponto de vista do que representa realmente os ensinamentos dele. As orientações que Jesus nos traz de amor, de compaixão, de piedade, de humildade, de sinceridade, bondade e, acima de tudo, sobre os aspectos que nós somos servidores. Nós precisamos compreender que estamos a serviço de Deus e que devemos ter coragem para superar todas as dificuldades que a fé pode trazer. Da incerteza de que vamos chegar a algum lugar ou a certeza do encontro com Jesus. E esse encontro vai depender exclusivamente de como estão sendo os nossos dias atuais, né? De como estamos nos comportando com relação aos outros, se somos piedosos, se temos humildade, se compreendemos o verdadeiro sentido do amor. Não deixem o teu coração se infectar com sentimentos contrários da fé. Confia em Jesus. Ele, sim, é o nosso leme. Ele vai nos afastar de toda a tempestade do mar revolto. Que esse caminho da fé, da coragem que a fé nos impõe, mesmo que seja sobre dificuldades, você que tem fé, eu que tenho fé, nós vamos superar, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a certeza de que a gente está fazendo o que é certo. Não nos preocupemos com as opiniões conturbadas das pessoas que estão com o coração infectado sobre a inveja, sobre sentimentos de egoísmo, de vaidade. Enfim, o importante é que você tenha consciência do que está fazendo. E ame acima de tudo. Tenha confiança, porque Deus é sempre justo e Ele nos amparará em todas as dificuldades.
E quando a gente faz o que é certo, a vida segue feliz, harmônica. As dificuldades vão sempre existir, é um fato, mas elas não serão superiores à certeza de que Jesus está nos amparando. Allan Kardec nos faz refletir nessa mensagem que mesmo as pessoas não compreendam o que estamos querendo falar, tenha fé. A verdade sempre aparece. E os justos vão chegar perto de você e vão te apoiar. E a vida ficará leve. E tudo dá certo quando a gente tem amor. E amor a Jesus, amor à sua causa, aos seus propósitos, aos seus ensinamentos, aos ensinamentos doutrinários do Espiritismo, que a gente tem que seguir, ao que a codificação nos orienta, nos ensina. Então, a gente tem que ter essa consciência sobre a certeza que Deus está nos amparando através de Jesus e dos bons espíritos. Não devemos desistir, mesmo que haja os percalços, mesmo que hajam as coisas que vão surgir na frente da gente, mesmo que as pessoas nos critiquem, mesmo que as pessoas falem mal. Confie. Se você está fazendo o que é certo, se você tem certeza que tudo que você faz está sentindo o amparo de Jesus, aquela certeza no coração, continue firme na caminhada, porque você vai vencer. E tenha certeza de que dias melhores vão surgir para você. É assim que funciona. Tenhamos fé, confiemos em Jesus, hajamos sobre o amparo da sua orientação, seguindo as orientações do Espiritismo, do codificador prometido por Jesus, que é o nosso leme. Ele nos ama. E Ele também nos ensina que amemos uns aos outros, tendo piedade, compaixão, orando por aqueles que necessitam, praticando o bem e, acima de tudo, fazendo o que o Evangelho nos orienta. Vamos seguir sobre a trilha do amor maior, porque Jesus vai sempre nos guiar. É isso, meus irmãos. Tenhamos coragem de assumir a nossa fé, mas assumamos sobre a consciência de que estamos fazendo o que é certo. E, acima de tudo, precisamos prestar esse serviço ao cristianismo, ao espiritismo, fazendo o bem se espalhar com o propósito de caminhar firme na nossa fé, corajosos, confiantes no teu amparo e, acima de tudo, na certeza de dias felizes virão. Que a paz de Jesus te dê, acima de tudo, muita fé e coragem para caminhar, seguindo firme seu propósito de amar a cada dia mais a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Que Jesus seja a nossa luz. Fique com Deus. Aproveito para lhes desejar um 2026 de muitas conquistas, né? Porque só iremos estar aqui em 2026. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito bem. Obrigado, professora Jaqueline Cavalcante, por nos trazer aí essa leitura maravilhosa aí do Evangelho de Jesus, Coragem da Fé. Muito bem.
8 horas e 30 minutos. Vamos ouvir um trechinho de uma linda canção e voltamos com o tema doutrinário. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia, na visão espírita. Muito bem, 8 horas e 35 minutos, o tema doutrinário com o nosso amigo professor Marcelo Martins. Bom dia. Bom dia, Rosimar. Novamente, bom dia, Jaqueline. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre o Calvário do Cristo, né? Tem toda uma contextualização evangélica, então, mas eu vou passar adiante e vou somente falar a questão dos comentários.
Então, assim, quando nós falamos em Calvário, uma das primeiras coisas que nós conseguimos identificar é a questão da cruz. E a cruz era um antigo objeto formado por duas toras de madeira cruzadas entre si, no qual os condenados eram pregados ou amarrados e ali ficavam até a morte. Este foi o instrumento utilizado para o sacrifício de Jesus, o martírio físico. O objetivo principal deste cruel suplício não era de matar diretamente o condenado por meio de lesões determinadas, mas de expor o criminoso à humilhação pública. E quando nós trazemos para os tempos atuais, cabe uma pergunta: qual é a nossa cruz, né? Não é essa mesma cruz de madeira que Jesus infelizmente teve que passar, né? Não que ele precisasse passar, mas que ele se submeteu para trazer a revelação aos homens. Quando nós trazemos para os dias de hoje, a cruz que nós carregamos, o fardo, é justamente as nossas imperfeições, os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e principalmente quando nós, ao invés de renegarmos esses defeitos, essas imperfeições e semearmos qualidades e virtudes, nós preferimos ceder a essas tentações, né? As tentações da carne, as tentações do espírito. Nós nos esquecemos que a principal luta que nós travamos dia a dia é com nós mesmos, né? Com esse aspecto ainda animalesco, ainda instintivo, ainda muito voltado às vaidades da carne. Então, o Calvário do Cristo começa quando ele é aprisionado, logo após a última ceia da Páscoa, quando estava no Horto das Oliveiras, junto com algum dos seus discípulos. Jesus pediu para que eles orassem e vigiassem, pois estava prestes a ocorrer o difícil testemunho. Porém dormiram e o deixaram solitário, dialogando com Deus. Horas antes do acontecimento, o Messias orou 3 vezes veemente e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. No sentido de saber se havia necessidade de tragar o cálice de amargura, que simbolizava o sacrifício que se cumpriria no alto do Calvário. Então, assim, Jesus, um espírito puro, e que na época se fez encarnado para justamente trazer essa segunda revelação aos homens, não tinha necessidade de passar pela questão deste suplício, mas mesmo assim se submeteu a isto voluntariamente. E quando, antes do acontecimento, né, dada a sua evolução espiritual, ele já sabia o que iria acontecer, ele pergunta ao nosso divino Criador se era necessário passar por aquilo. Mas por que Jesus pergunta? Não é que Jesus não sabia o sentido daquilo, ele sabia. Mas que no momento em que ele estava encarnado, ele se perguntou justamente pelo fato de que se o sacrifício realmente seria necessário, esse sacrifício material, né? Então, assim, apesar de Jesus ser um espírito puro, que no momento se fez encarnado, mas ele perguntou e indagou ao Criador, e que prontamente respondeu, né? Há quem interprete a atitude do Senhor como de receio diante do martírio. E aí a gente se pergunta, será que Jesus, um espírito de alto grau, teria receio diante de algo que ele já sabia há muito tempo que iria acontecer? Não. Entretanto, na realidade, o Cristo estava triste, pois pressentia que a humanidade caminhava na direção do abismo. E se nós pensarmos um pouquinho, vamos até interessante. Não há necessidade de sacrifício, né? Não foi necessário o sacrifício do Cristo. Foi necessário que ele viesse trazer a mensagem. Antes dele ser martirizado, ele já havia trazido a mensagem. E aí eu lhe pergunto, por que o sacrifício foi necessário? Se ele já tinha trazido a mensagem, se ele já tinha cumprido essa missão, não bastaria simplesmente a humanidade cumprir o que ele havia falado, praticar o que ele havia dito? E aí, por isso que ele se perguntou, Pai,
se quiseres, passa este cálice longe de mim. No sentido de que, mesmo tendo trazido a mensagem, a humanidade ainda não se despertou. Então ele estava se perguntando se justamente ele pressentia, né, que a humanidade estava na direção do abismo. Mesmo ele tendo trazido essa revelação, a humanidade ainda estava endurecida na vaidade e no orgulho. E lastimava, preferindo que não acontecesse, pois sabia que os homens sofreriam as consequências dos seus atos no futuro. Ele temia também pela questão da expiação daqueles que iriam ferir seu corpo, né? Ou seja, ele não estava com medo de perder a veste física, porque ele era um espírito muito evoluído. Muito pelo contrário, ele estava sentindo remorso, remorso no sentido, entre aspas, né? Ele estava pressentindo a questão do medo pelos seus próprios algozes que iriam ferir seu corpo, né? Porque se ele passasse por isso, esses algozes responderiam à lei divina mais tarde. Portanto, ele não estava com medo. O Divino Mestre estava sentindo compaixão pelo povo judeu, pois previa o seu futuro trágico. Quando Cristo aceitou o seu destino cruel e pediu a Pedro para guardar a espada, isto é, não defendê-lo, quis trazer o seguinte ensinamento: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, o que fizermos aos outros, isso mesmo não estará reservado. Além disso, quando disse aos seus discípulos que deveriam ter orado e vigiado, quis exemplificar a importância da submissão à vontade de Deus, da fé e da resignação diante de uma situação difícil. Então, com essa passagem do suplício de Jesus, momentos antes, durante e depois, Jesus nos ensina valiosos ensinamentos. Então, um dos ensinamentos mais valiosos que ele nos ensina é a questão de que quando ele ora ao Pai, né, ao nosso Criador, numa situação tão difícil, num eminente martírio, ele está querendo dizer que, independente da situação pela qual a gente está passando, sempre nós devemos nos submeter à vontade divina, utilizando a fé, a resignação. E quis mostrar também que a prece ela é fundamental para recebermos o amparo divino. Existe uma passagem, um versículo bíblico que diz o seguinte, do Novo Testamento, que diz: ajuda-te e o céu te ajudará, bate e a porta será aberta. Só que é necessário bater na porta para que a porta seja aberta. É necessário uma ação. E aqui a prece ela é uma atitude, ela é uma ação para receber o amparo divino. Deus sabe das nossas necessidades, a espiritualidade superior sabe do que nós precisamos. Então, a prece não é no sentido de comunicar aquilo que nós estamos necessitando, mas é no sentido de demonstrar que mesmo diante de tantas falhas, nós nos resignamos e nos submetemos à vontade divina. A prece é um ato não comunicativo, é um ato de humildade. O Divino Mestre era um amigo fiel dos seus companheiros. Ele tinha os discípulos não como pessoas inferiores. Ele tinha quase como pessoas iguais, né? A única diferença entre Jesus e os discípulos era a questão moral. Jesus, um espírito puro, mas fora isso, Jesus ele comia na mesma mesa que os discípulos, ele vestia as mesmas vestes, ele compartilhava vários momentos juntos. Então Jesus ele em nenhum momento, como a gente vê por aí, alguns gurus da espiritualidade, que uma das primeiras coisas que eles fazem é entrar em um processo de reclusão, de clausura, porque ele se acha superior a todos e não vê os outros dignos de sua presença. Jesus não era um guru, né? Não era um guia espiritual nesse sentido de se achar melhor do que os outros, superior. Muito pelo contrário, né? Ele mantinha uma relação de igualdade. Então, mas sofreu o abandono daqueles que o amavam no momento do seu suplício. Outro ensinamento que Jesus dá. Judas Iscariotes entregou com um beijo, em troca de 30 moedas de prata, e depois se suicidou.
Simão Pedro, após a sua morte, a sua prisão, negou 3 vezes antes que o galo cantasse devido à sua fragilidade. Com exceção de João, pois este se conservara junto de sua mãe. Mas apesar de tudo isto, o mestre não deixou de amá-los. Outra lição que Jesus nos dá, né, nessa passagem, é de que mesmo diante do abandono dos seus companheiros, que ele tratava com tanta humildade, com tanto amor, mesmo com a negligência e a omissão de socorro de muitos de seus discípulos, Jesus não deixou de amá-los, mesmo diante da ingratidão. E aí vem uma pergunta: qual de nós, diante da ingratidão alheia, continuaríamos mantendo o mesmo sentimento por aquela pessoa ingrata? Então, assim, Jesus, ele tem uma hierarquia espiritual muito grande. Então, nós devemos sempre extrair do texto bíblico, né, já que isso daqui é fruto de passagens bíblicas, sempre nós devemos retirar do texto bíblico, principalmente do Novo Testamento, ensinamentos preciosos que Jesus dá. Alguns de forma direta, outros de forma indireta. Por ocasião da festa de Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Outro ensinamento que Jesus vai nos dar. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedissem a liberdade do criminoso Barrabás e que fizessem Jesus morrer, apesar de saberem que era inocente. Então, mesmo Jesus sendo inocente, para o povo ele era culpado. O que isto significa? Que quando nós sabemos da nossa inocência, mesmo diante das acusações alheias, ao invés de rebatermos ou de retrucarmos as difamações alheias, as difamações dos outros, que nós fazêssemos que nem Jesus fez, que é justamente se resignar, não rebater. Jesus inocente, então isso não iria mudar se ele rebatesse, né? Ele continuaria sendo inocente. Então, toda vez que formos acusados de alguma coisa injusta, de algo que nós não praticamos, nós não venhamos atacar o outro, muito pelo contrário. Se não é da nossa índole, não há o que temer. E aí exigiram que o procurador romano, Pilatos, fizesse a pergunta ao povo: qual dos dois quereis vós que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Se esta pergunta fosse feita nos dias atuais à humanidade, é bem provável que a grande maioria escolhesse um criminoso rebelde e assassino, que lutava pelos seus ideais políticos, ao invés de homem simples e humilde que pregava sobre o amor ao próximo e a paz. Devido ao estado de baixa moralidade que ainda vivemos na Terra, é mais fácil aos homens escolherem o mal do que o bem, e principalmente o mal que se disfarça de bem. A escolha de Barrabás em detrimento de Jesus é um exemplo disso. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. É por isso que muito dos ensinamentos de Jesus era dado por meio de parábolas, porque se Jesus dissesse de forma direta, os ensinamentos espirituais ao povo causariam uma rebelião muito grande, porque a gente sabe que a religião ela nasce alinhada aos interesses humanos. Então a religião era uma das máquinas políticas muito grandes, uns instrumentos políticos muito grandes. Então se Jesus dissesse de forma direta e combatesse assim e fosse contra os princípios e os valores da religião dominante da época, isso afrontaria e até mesmo faria com que ele voltasse à pátria espiritual mais cedo. Então, confrontados com os ensinamentos morais do Cristo, pois o mestre querido combatia pacificamente as suas práticas religiosas de culto exterior e tradições humanas da lei mosaica.
que eram contrárias às leis divinas. Diversas leis de Moisés, alguns mandamentos, principalmente no Deuteronômio, que ele advertia, inclusive, com pena de morte, a ladrões, a pessoas que cometessem adultério, o que ia de encontro com os ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus ele não combateu em nenhum momento de forma direta os ensinamentos de Moisés, mas deu-lhe um novo sentido. Entretanto, tecnicamente, Jesus foi condenado e executado pelo crime político de tentativa de subversão da ordem. Esse, pelo menos, é o motivo invocado e que, por determinação das autoridades, foi escrito na placa pregada à cruz. Disseram que ele teria tentado ser rei dos judeus. E aí, conversando com o evangelho trazido pela irmã Jaqueline, questão da coragem da fé, é interessante a gente entender o seguinte, que Pilatos sabia que Jesus era um homem inocente. Só que Pilatos não queria afrontar a vontade do povo. E aí, ao invés de ser coerente com a verdade, ele prefere se omitir, negligenciar e deixar que um homem inocente se tornasse culpado e fosse crucificado, né? Então, muitas das vezes, quantas vezes nós nos calamos diante de tantas situações injustas, diante de tantas situações complicadas da vida, porque nós não queremos afrontar os princípios da sociedade. E isso é renegar Jesus. Porque se você acha que vê uma situação complicada e você não se posiciona como cristão, para não afrontar as pessoas, e você acha que está fazendo algo bom, não, você não está fazendo algo bom. Jesus, ele não fez isso, né? Jesus, ele não renegou os próprios princípios, muito pelo contrário, ele se submeteu à vontade do povo porque sabia que era necessário passar por aquilo, mas em nenhum momento Jesus se calou. Se qualquer pessoa perguntasse, naquela multidão revolta, se perguntasse a Jesus se ele continuaria mantendo as mesmas palavras que ele havia dito, os mesmos ensinamentos, Jesus jamais negaria aquilo que ele havia dito. Então, ele novamente reafirmaria seus princípios, seus valores e os ensinamentos espirituais que trouxe. Então, ser submisso à vontade de Deus não é renegar a vontade dele, não é se omitir, não é negligenciar, certo? E que nós possamos sair com essa mensagem, que nós possamos levar essa mensagem adiante, e que diante das situações difíceis da vida e de situações injustas, que nós possamos sempre se submeter à vontade de Deus e sempre termos a crença de que se não é da nossa índole, então não tem por que nós nos preocuparmos com as difamações alheias. E que o ato de Jesus, ele foi um ato necessário, infelizmente devido à compreensão da humanidade, mas que hoje ainda se perpetua porque nós ainda precisamos fazer pequenos sacrifícios, né? Comparado ao sacrifício de Jesus, não tem muita comparação, né? O sacrifício de Jesus foi muito maior, mas que todos os dias nós vamos fazer esse sacrifício, né? De renegar aos nossos instintos inferiores, aos nossos defeitos, às nossas imperfeições, e que nós sempre vamos poder escolher o bem sempre em detrimento do mal. E que assim seja. Muito bem, obrigado aí, professor Marcelo Martins, né, por nos trazer aí esta belíssima reflexão sobre o Calvário do Cristo, né? E na época em que nós estamos vivenciando, em que chega o final de ano, todas as pessoas são boazinhas, querem passar mensagens de pessoas boas, que tudo vai melhorar no ano que vem, quando a melhora poderia ser no exato momento em que estamos vivenciando, né? O momento mais sagrado é o presente momento, mas há uma espécie de cultuação para sempre adiarmos a nossa reforma íntima, né? Buscarmos realmente reconhecer a Deus, né? Colocamos uma data para o aniversário de Jesus,
mas cultuamos outras coisas e esquecemos Jesus. Chegamos na casa do aniversariante e não sabemos quem o é, não é? Por quê? Porque tem outras pessoas se passando pelo aniversariante do mês. Então fica difícil. Enquanto a humanidade não cair na real de que precisa realmente fazer essa reformulação de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, a gente vai permanecer sempre como uma chave quebrada, uma engrenagem quebrada, que roda 365 dias, aí volta uma esfera para voltar novamente para a mesma situação. Até quando nós nos permitiremos esse antagonismo da nossa própria evolução? Só o tempo nos dirá essa resposta de fato e de direito. Precisamos que nos ensinemos a amar. Amar, Senhor, rega essa secura em minha alma, com a água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado. Como não julgar e até perdoar, se não tenho nem me perdoado. Como ser do bem, levantar alguém, caridade em muita coisa pouca, e fazer o bem sem olhar a quem, se uma mão sabe o que deu a outra. Como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma, com a água viva do amor. Como vou crescer, se ainda nem sei ver um irmão em cada ser humano? Como ser cristão, mas de coração, se não mudo com o peso dos anos? Como vou ao Pai nessa vida só, se andei jogando a vida fora? Onde a minha luz, onde em mim Jesus, e se a morte me levasse agora? Como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma, com a água viva do amor. Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma, com a água viva. A Rádio 106 tem muita alegria. Estamos juntos com você.
106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você.